Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao 8º episódio do Lições de Casa, Educação, Família e Conversas que Importam. E hoje, mais uma vez, eu, Juvenal e Michele Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio com mais discussões e mais considerações e reflexões para as famílias. E hoje, Michele, vamos falar sobre o quê? Hoje a gente vai ter uma conversa sobre 5 conversas também que todo pai deveria ter com o filho, antes que o mundo e pessoas que ele não confie converse com seus filhos. Nós, no ambiente de escola, temos percebido que falta um pouquinho de orientação. O que antes nossos pais faziam com a nossa geração e com a geração depois das nossas, tem faltado um pouquinho nas atuais gerações de jovens e adolescentes. Então, são algumas orientações que parece chover no molhado, mas são conversas extremamente necessárias para a convivência dos nossos filhos com outros adolescentes, com educações diferentes da nossa. E também para viver o dia a dia, saber suportar, né, o dia a dia que o pai não vai estar presente. É muito importante o pai preparar o filho, e eu acho que essas 5 conversas são muito importantes para que o filho consiga se desenvolver em sociedade. Vamos lá, então, qual a primeira conversa, Michele? A primeira conversa é que grandes erros acontecem por grandes decisões ou pequenas decisões. O que a gente precisa entender nesse caminho todo, né? Cada escolha tem uma consequência e parece que a gente deixou de ensinar isso para os nossos filhos. Então, cada caminho que a gente escolhe vai gerar uma consequência por essa escolha. Parece simples, mas eu acredito que o Juvenal tem visto muito isso por ele trabalhar com os acidentes de trânsito, por trabalhar no trânsito. Ter trabalhado muitos anos na polícia também. Na verdade, é uma coisa assim, que essa fala de escolhas têm consequências. Uhum. Isso aí até a música do Charlie Brown falava, né? Cada escolha é uma renúncia, essa é a vida, né? E é muito importante a gente entender isso, né? A molecada hoje acha que pode tudo, faz tudo, e eles esquecem de uma coisa que é a consequência. A colheita, ela é obrigatória. O plantio é opcional. Então, acho que vem muito dessa pegada, né, Michele? Assim, as consequências serão quais? E assim, parece que é algo distante quando a gente coloca no mundo filosófico, mas tem a ver com uma mentira, né? Uma pequena mentira tem uma consequência, sim. Um atraso tem uma consequência, esconder algo tem uma consequência. Então, hoje, a gente tem percebido, principalmente na escola, essa ideia de impunidade dos meninos. Muitas famílias acreditam que só o pedir desculpa é suficiente. Ah, mas ele se retratou, né? O que tem acontecido muito no mundo na internet. Ah, mas meu filho falou isso, mas ele veio a público e se retratou. Isso não apaga a ofensa. Gente, né? Hoje, só cortando você, Michele, ontem mesmo teve um fato na internet, não sei se você acompanhou, uma pessoa na esteira do condomínio, não sei se vocês viram também, e a mulher na esteira gravando lá, ela correndo e tal, e o cara atrás com gestos obscenos, achando que ela não estava vendo, e ela estava gravando. E ela postou isso. Assim, mas coisa horrível mesmo assim, que não dá nem pra comentar, porque tem criança assistindo. E aí ela postou. E aí hoje a mãe desse rapaz não é uma criança não, aparentemente mais de 20 anos de idade e tal. E hoje a mãe desse rapaz pedindo para que se apagasse os vídeos em várias plataformas que foram divulgados, porque o filho dela se arrependeu do que fez. Se arrepender não apaga a humilhação que a pessoa sofreu. E nem o abuso, a importunação sexual que exatamente, e que é algo sério. E, assim, o que os pais têm propagado hoje em dia, né? Que é isso, basta eu me retratar ou pedir desculpas, e eles ainda usam isso de muita ideia, foi só uma brincadeira. E a brincadeira não é só uma brincadeira, se ela ofende o outro, se ela machuca o outro, né? E se traz o sofrimento para quem tá junto. Então, isso quando a gente trata de relações, né? Agora, eu peguei o carro por engano. Quantas vezes a gente não vê jovens que pegaram uma moto, o Juvenal vê mais que eu, a gente viu um tempo atrás aqui na cidade, um jovem que pegou uma moto, escondido da família, infelizmente veio a óbito. Foi uma consequência, uma escolha com uma consequência, né? Por mais que, se não tivesse acontecido nada, ele tivesse pedido desculpa, e aí? Isso apagaria a consequência? E a gente pode não só levar para um caso tão extremo desse, mas dentro da sala de aula a gente vê meninos praticando desrespeitar bullying, o professor também. Bullying com os coleguinhas, assim, desculpa, eu não sabia que isso te ofendia. Uhum. Né? E acha que isso sanou a pane ali. Não é verdade, gente. A gente tem que tomar essas conversas com o filho assim, filho, tudo que você faz, filho, tudo que você faz gera consequência. Ensina isso pro teu filho.
tudo que você faz gera consequência. Pode ter perdão, porque tem perdão, mas também precisa ter consequência. E a gente gostaria muito que as famílias tivessem essa conversa com os filhos, que toda ação vai gerar uma consequência, porque isso vai tirar a ideia de impunidade. E talvez a gente crie adultos muito mais responsáveis, mais corretos. Então, essa é a primeira conversa. Escolhas têm consequências. E os meninos de hoje estão esquecendo muito dessa ideia das consequências, gente. É absurdo a gente ver a sensação deles de impunidade, a sensação de que não vai dar nada. E isso aí é uma conversa muito necessária. A conversa número 2, que todo pai tem que ter com filhos, eu acho que ela é importantíssima, sobre amizades, né? Os pais têm que mostrar para os filhos, bater esse papo sobre amizades. Eu vejo muito isso, Michele. O que você fala sobre essa segunda conversa? A gente entende assim, que nós gostaríamos muito de, enquanto família, escolher o círculo social dos nossos filhos. Seria um sonho para nós, né? Saber com quem ele anda, saber tudo isso. Mas, felizmente, nós criamos filhos para o mundo, para deixar os filhos independentes e autônomos. Então, a gente precisa ensinar que amizade é uma escolha deles, mas que toda amizade tem um preço. Né? Que gera consequências. Exatamente. Tudo volta lá nas escolhas, tem consequências. O que acontece? A gente vê hoje que toda vez que alguém faz alguma besteira, né, ele nunca tá sozinho, sempre tá em grupo. É muito difícil hoje você encontrar o jovem numa situação constrangedora, difícil, numa encrenca séria, se ele estiver sozinho. Então a gente precisa ensinar nossos filhos que a amizade reflete quem nós somos. Aquele ditado que os nossos pais usavam bem antigamente, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, é muito correto. Por mais que a gente ache ultrapassado, que a gente ache errado, ele é muito correto. Porque eu só vou andar, e o Juvenal tem um ditado muito interessante que eu já ensinei para várias pessoas, que cachorro não anda com gato. É isso, a gente tem que compactuar e acreditar nos mesmos valores. Como que eu vou permitir, ou como que eu não vou ensinar para o meu filho, que se ele está andando com alguém com os valores muito diferentes dos nossos, como que ele vai perpetuar esses valores? Será que realmente ficou? Né? Será que ele não vai começar a pensar, adolescente está com o cérebro em formação, ele vai começar a pensar como o grupo quer que ele pense. Então a gente precisa ensinar nossos filhos a avaliar isso. Você acha que é isso, Juvenal? Não, com certeza. Só que o que eu tava pensando, na verdade, que essa conversa também, eu acho que é boa pros pais também, sabe? Quando a gente fala de amizades, é importante a gente falar pros pais o seguinte: olha com quem teu filho tá andando. Uhum. Uma coisa que eu sempre falo assim: filho, você olha ele com olhos de amor, de carinho, e muitas vezes você acaba tampando só com a peneira quando você vai olhar pro seu filho. Você não percebe, olhando pro seu filho, as coisas erradas que estão acontecendo, porque você talvez está cego pelo amor do filho. Então, quando falo em amizades, me vem uma lembrança aqui na cabeça que eu gosto de falar sempre, olha para os amigos do seu filho. É o seu filho. É difícil, isso dói, mas é uma verdade muito grande. Assim, olha para os amigos do seu filho, eles são seu filho. Porque a gente acabou de falar sobre isso. Um cachorro não vai dar com um gato. Uhum. Como é que seu filho está andando com pessoas tão diferentes e você não percebe isso? Exatamente. Você sente, às vezes, cheiro de maconha num coleguinha do seu filho, por exemplo. E anda com seu filho constantemente. E seu filho sai com essa pessoa constantemente. Isso é perigoso. Se ele ainda não está fazendo, muito provavelmente ele vai ceder à pressão do grupo. Eu não estou dizendo que seu filho está fazendo porque está com o colega. Mas peraí, ele está andando com esse rapaz por quê? E eu já vi casos, assim, agora falando de polícia mesmo, de a gente, por exemplo, pegar num carro, na Polícia Civil de Brasília, você chega para um carro, tem uma arma, tem 3 pessoas dentro. E agora, de quem é essa arma? Uhum. Eu não sabia de quem era. Não tem conversa, os 3 vão presos. Ou alguém se acusa, fala, a arma é minha, ou os 3 estão presos. Então, onde seu filho estava? Não, que meu filho não... não tem desculpa. Então, é importante que o pai saiba que essa conversa sobre amizade, o pai também tem que ouvir da gente essa conversa. Fala assim, pai, com quem teu filho está andando? E é muito séria, que a gente pensa que a amizade é o mundo do adolescente. E, às vezes, até a pressão do pai para ter um grupo de amigos. Não poucas vezes nós vimos pais reclamar que o filho era muito sozinho e querer empurrar o filho para um grupo de amizades que não era da característica deles, né? Então, assim, o filho querendo se sair daquela história e o pai querendo empurrar o filho para ser algo que ele não é. Então, a amizade realmente vai refletir a personalidade do filho, o que ele realmente acredita. Eu mesmo nunca andei com macito. Isso aí. Eu tô bem tranquilo, porque meu pai falava, não anda com macito, não andei com macito e prendi o macito. Já aconteceu essa história aí, depois dá uma olhada lá. Mas é verdade, a amizade define muito quem você vai ser no futuro.
O pai tem que falar isso pro filho. Com quem você anda? E eu acredito que tem que ser uma conversa muito séria, né? Uma orientação sobre quem são seus amigos, quem anda junto com você, quem você traz para dentro da sua casa e para quem você está deixando seu filho para casa. Então, tudo isso vai influenciar muito na vida futura que ele vai ter. E a gente sabe também que o ciclo social é muito importante. Então, se seu filho está convivendo com pessoas que não gostam de estudar, raramente ele vai se empolgar para o estudo. Então, a gente sempre tem que levar isso para eles. Então, a escolha é sua, filho, mas os valores são nossos. A sua função é orientar seu filho. Então, deixar a amizade correr solta não é um bom negócio, em nenhum momento. E se você não falar isso com seu filho, outra pessoa vai falar. E se forem os amigos, o resultado não vai ser muito bom. Com certeza. Amizades é uma conversa muito importante. E a terceira conversa, Michele? Hoje, eu acredito que era uma conversa que antigamente a gente não precisaria ter com os filhos, mas que hoje é extremamente necessário. Nós, à frente da escola, temos visto muitos casos disso, de meninos que não têm consequências, que é a internet não esquece. E para mim também a internet não perdoa. Isso não tem nada a ver com o tempo que seu filho passa na frente do celular, mas o que ele posta e o que ele compartilha com o celular. Então, eu acredito que todo mundo tenha convivido com histórias assim, de meninas que na solidão do quarto se expõem e depois são lá expostas na internet, de meninos que conversam durante os jogos, porque tem muitos jogos que só se ouve a voz, né, de meninos adolescentes mesmo, que têm conversado com outros, achando que está conversando com um colega da mesma idade e tem conversado com adultos, com pedófilos, de imagens espalhadas em forma de figurinha que difama a imagem do outro, de desabafos na internet que deveriam ser feitos dentro de um quarto fechado. Cyberbullying também. Assim, a internet é um terreno muito perigoso. Então, eu acredito que a gente precisa ensinar nossos filhos hoje, Juvenal, o que pode e o que não pode ser compartilhado. E se não for uma orientação dos pais, ele vai seguir o fluxo. E o fluxo a internet é o meu diário. Eu posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu posso xingar outra pessoa, porque tem gente que acha que a internet é terra sem lei, né? Eu posso usar a imagem do outro para fazer graça, para me promover, eu posso chamar atenção. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. É uma rede e seus dados vão para todos os lugares. Eu acho que o primeiro passo, acho que faixa etária, né, assim, quando o filho é menorzinho, o pai explicar para o filho que a internet não é uma terra sem lei. Tem muitas, a gente passou por isso, a gente já tem uns 2 anos que não passa por isso nas escolas, mas existia um tal dos grupos lá que o pessoal fazia fofoca lá, como eles chamavam lá? Fofoca Barreiras, e deve ter em toda a cidade. E aí inventaram fofoca e os meninos colocavam lá coisas de outros colegas, assim, e achando que ninguém ia descobrir. A gente, com nossas técnicas de investigação... Ele com as técnicas de investigação. A gente conseguia descobrir. Mas, assim, quando você descobriu, assim, mas eu nunca achei que alguém ia saber que fui eu. Eu nunca pensei. Então, o primeiro passo, a gente percebe pai, explica para teu filho, a internet não é terra sem lei. O que ele coloca lá vai gerar consequências, né? E aí a gente percebe exatamente isso aí. Eu vejo também uma situação que você chamou muita atenção, a gente lembrar que a internet é como se fosse uma flecha que você botou, não tem mais volta, ela vai. E aí você vê, às vezes coloca uma foto, e eu fico pensando aqui agora, aquele pessoal que tá farmando aura aí no chão, rolando amanhã, ele olhar o vídeo assim, meu Deus, olha o que eu fazia quando eu tinha 16 anos. E porque né? a gente já tem visto, né? Morrendo com veneno do Baigon lá. De entrevistas de emprego que resgatam twitters antigos, imagina a vergonha. O Twitter e o próprio Instagram, né? O próprio Instagram, os memes, a grataria. Eu já te vi, eu tô dizendo assim, cara, eu já te vi em algum lugar. Você é o meme daqui que tá farmando aura. E aí você vê. A vergonha que vai estar passando. Então a gente tem que pensar nisso, velho. Olha o que você está fazendo, né? Você botou uma coisa muito clara, assim. A internet não esquece. Isso é muito interessante. A memória, o resgate, eu vejo hoje em dia muito legal na política. O cara falando uma coisa, o cara vai lá, resgata uma fala da pessoa. Olha aqui, mas você falou isso. Eu falei. Então a gente tem que pensar nisso também. E ela ainda potencializa, porque uma coisa que antes você falava para um grupinho e ele morria, agora ganha milhões de views. Então, um erro que poderia ser minimizado, que poderia ser contido na internet, ganha uma proporção gigantesca. E a gente tem visto os cancelamentos. E quanto o cancelamento tem acabado com a saúde mental de adolescentes. Inclusive, muito dos índices de suicídios, com pesquisas comprovadas, tem muito a ver com essa exposição exagerada na rede social. Isso não é sobre tempo de tela, isso é sobre permanência da tela. Então, é muito arriscado. Então, era uma conversa que gerações passadas nós não precisaríamos ter com nossos filhos, até
até mesmo da geração do João, dos meus filhos, não era algo muito declarado. A gente não lembra muito, né, Juvenal, de ter que falar com eles sobre essa exposição de internet, porque para eles era só um complemento, né? Verdade. E hoje já é algo que eu acredito que desde quando o pai entrega um smartphone para o filho, é uma conversa que precisa ter. Aí, na verdade, o grande mal, eu acho, das redes sociais é essa questão de chamar a atenção. E às vezes, para chamar a atenção, ele faz coisas absurdas e tá registrado. Não posso esquecer disso, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que antigamente não tinha muito isso mesmo, não. E essa geração, ela só existe se ela é vista. Então, se você não tem um perfil na rede social, você não existe para os outros colegas. Então, a primeira coisa que eles perguntam é qual é o seu arroba? Né? Então, isso já gera assim, eu preciso pertencer àquele grupo, eu preciso fazer parte de uma tribo. Então, a gente precisa deixar muito claro isso para os nossos filhos, desde quando você permita que eles tenham uma rede social. E eles estão ficando sem limites. Dias atrás, não lembro se foi semana passada, retrasada, uma menina num quadro Arrume-se Comigo, ela se arrumando pro velório da própria avó. Exatamente, aquilo foi... E aí, arrumando pro velório, vestindo roupa, experimentando e cantando, assim. É como se, hoje em dia, se as pessoas não veem, eu não tô sentindo dor. Se as pessoas não veem, eu não fico alegre. Se as pessoas não veem, sabe? Então, isso aí é uma coisa muito séria com os filhos, né? A internet, chamar atenção, isso tem que ter limites. A família tem que mostrar, além desse papo que a gente falou sobre a internet não esquece, a família tem que falar, filho, o que você tá postando? Eu fico muito de olho nisso aí. É muito perigoso. Quarta conversa, coisas que Juvenal já fez vídeo lá pro Código de Paz, que é uma conversa delicadíssima, mas muito importante, principalmente para nós que moramos em cidade interior e que acham que filhos podem dirigir quando aprenderem a dirigir, né? Que é álcool, direção e a falsa ideia de invencibilidade. Quantos jovens nós temos perdido? Quantos jovens nós temos perdido por conta disso? Eu acho que a gente pode dividir isso aí. Eu acho que pode até separar, né? Primeiro o álcool, né? Assim, eu acho que conversar com os filhos sobre álcool é muito importante. Primeiro que eu já vi conversas aqui nas escolas, assim, absurdas sobre álcool. De pai falar comigo assim, não, meu filho, 15, 16 anos, bebe comigo. Bebe junto comigo. Bebe junto comigo, porque já vai aprendendo, porque ele sentiu a vontade. Quando beber fora não faz besteira. É melhor beber comigo que beber com os amigos. Assim, eu acho que tem pais que estão se passando. Álcool, menor de idade, já não combina. Eu acredito assim, não quero dar uma receita pronta, mas você achar que o seu filho beber com você é uma garantia de que ele não vai beber com os amigos. Você achar que ele beber com você, ele vai beber o mesmo tanto quando estiver sem você com os amigos, para mim o pai já falhou. Me desculpa se eu tô sendo grosseiro, mas para mim o pai já falhou. Eu não acredito nisso, assim. Primeiro que não é porque o pai bebe que o filho também tem que beber. Sabe, essa visão de que, mas se eu bebo, meu filho também pode. Peraí, mas com que idade você começou? Quais as besteiras você fez quando você começou? Com a idade que você começou? Se hoje você começaria a beber, né? Tem várias questões. E achar que álcool é uma coisa normal, não é assim, sabe? Primeiro, pai e mãe, álcool, isso é comprovado. É uma porta de entrada de muitas outras drogas. Primeiro, não se esqueça que álcool é uma droga legalizada. Isso a gente tem que deixar muito claro. E aí você está dando liberdade para que outras drogas se aproximem do seu filho. Para uma pessoa em formação. Não, ainda tem isso, né? Que assim, não sabe nem o que é discernir direito. Quando a gente fala muito de criação de filhos, eu fico pensando muito no meu filho, pensando muito em mim. Eu nunca recebi oferta de drogas onde eu estava. Colegas meus recebiam. E num ambiente que não era legal. Você vivia num ambiente assim, que a droga... festa, no NB e tal. Eu vi colegas recebendo uma maconha aqui, uma droga aqui. E eu nunca recebi uma oferta de droga na universidade. Você falou, eu também não. Pois é, então. Mas será que é porque eu não era careta? Porque eu não bebia? Porque eu não bebia. Então você vê, o cara tá com um copo na mão lá, o menino lá, tal. O cara já fala assim, epa... Ali tem uma... Esse aí tá disposto a dá pra experimentar. Você bebe só com refrigerante, com os amigos, aí você, vou me aproximar pra quê? Então você começa a perceber que a ideia do álcool ser uma porta de entrada é nessa perspectiva, de quem seu filho tá trazendo pra perto dele. Então o primeiro passo é sobre álcool, sabe? Eu, Juvenal, não estou dando receita pronta, não concordo com meninos bebendo, nem que seja com o pai. Primeiro passo, assim, não é ser grosseiro, não é ser radical, mas o álcool, ele altera, né, o sistema, né, dos funcionamentos do sistema do menino, o álcool já libera... Quebra conexões neurais. E aí vem um monte de churradas, assim, aquele efeito cascata.
Então, eu sou contra o álcool. Esse é o primeiro passo. Não sei você, Michele, qual é a sua visão? Sou totalmente contra o álcool também. Não... E outra coisa, assim, na minha casa, se quiser álcool, na minha casa não cabe. Assim, eu não bebo, a mãe não bebe. E aí, fala assim, ó, aqui em casa não cabe álcool. Sabe? A gente teve essa transição dos 18 anos, agora eu sou homem e tal. Aqui em casa não cabe álcool. Então, se você quiser, na sua casa, com seu dinheiro, até porque, assim, enquanto eu tiver que bancar, eu vou bancar o álcool. Não, tem isso também. Sabe? Né? Você tem seu dinheiro? Se você tem seu dinheiro na minha casa, já não tá dando muito certo. Eu lembro que meu avô falava muito assim, você quer ter vícios? No caso que meu tio fumava, ele falava, banque seu vício, que eu não vou comprar cigarro pra você. E aí começa daí. Então, vamos dividir. Primeiro, álcool. Minha visão é essa, eu acho que os pais têm que repensar. Eu já vi vários pais bebendo com filhos menores de idade, assim, eu não coaduno de amigos próximos, pessoais, e eu realmente não gosto. Eu não gosto nem de ver, assim, me dá uma certa, assim, receio. Poxa, o que vai acontecer lá na frente? Não é? E já aconteceu, assim, né? Eu já vi, né, problemas acontecer. E segundo passo agora, né? A gente falou álcool, direção. Meu Deus. E aí, Michele, o que você pensa sobre direção? Porque se eu falar que agora vai cair o nosso... Eu penso que a direção é uma responsabilidade muito grande. Por mais que seu filho saiba dirigir, o carro vira uma arma. Principalmente para quem tem a inconsequência no corpo, nos hormônios. Então, quando você entrega um carro para o seu filho de 14, 15, nós já tivemos meninos de 13 anos dirigindo carro na escola, e ainda tem, né? Você está entregando para o seu filho a capacidade dele se matar e matar os outros. Então, é de uma tamanha responsabilidade que a gente não consegue nem dizer, não tem como mensurar. Para mim, é um erro dos pais. Eu acredito que os pais teriam que ser penalizados, e agora eu estou falando porque ele, como PRF, não pode falar que a vontade é sair penalizando todo mundo, mas realmente, eu acredito que o pai que entregou o carro para o filho para ter uma comodidade para ele, deixou de ser responsável por um ser, assim, né? Você foi lá no final, para mim, isso é o final, assim, é a última consequência. Mas eu acho que a primeira consequência, para mim, a primeira consequência que gera um filho com um carro que não tem idade para dirigir, é você, filho, faz o que tu quiser, que a lei não vale nada. Exatamente. Sabe assim, filho? Insubordinação. Quem manda é nós, como diz o pai, e pode dirigir. Quer dizer, peraí, e a lei? Gente, meu filho dirige. Não existe justificativa quando você vai contra a lei. A lei existe para todos e ponto final. O primeiro passo é esse, sabe? Falar, filho, você não pode dirigir porque você não tem idade. Eu lembro que quando o João foi fazer 18 anos, um pouquinho antes eu tive uma oportunidade e acabei comprando um carro que ia ser para ele. Isso um pouquinho antes de fazer 18 anos, uns 6 meses antes de ir à carteira. E o carro ficou na garagem. Ele não dirigia o carro. Sabe? Ele lavava o carro na garagem, empurrava o carro para dentro e sem ligar. Então, não é, mas você é PRF. Não é. Uma coisa, muitos pais falam assim, mas é bom ele saber dirigir. Tudo bem se você quer que ele saiba dirigir. Você chegando na sua chácara ali dentro, você dá uma voltinha com ele, agora num estacionamento fechado, agora você botar na rua, no trânsito. No trânsito, não. O primeiro passo é isso, gente. É falar que isso é ilegal, tá tudo bem. Uma segunda consequência que eu vejo muito também, assim, não é nem uma consequência, é a desculpa dos pais. Você já ouviu a desculpa do pai porque o filho vem de carro? Porque eu não consigo levar, eu quero ficar, eu tô almoçando, eu tô descansando. E tu tem filho pra quê? Sabe, tem ônibus, tem transporte escolar. Tem Uber, se tem quiser colegas, qualquer coisa. Tem Uber, tem bicicleta. Carona compartilhada. Elétrica, carona compartilhada. Então, assim, N opções. E você dá o carro pro filho dirigir? Não. Você escolhe a opção ilegal. Eu realmente escolhi o ilegal. Dentro de várias opções legais, você escolhe o legal. Isso a gente tá falando pras famílias aqui da escola também, porque tem muitos meninos que guardam o carro escondido. Os meninos, quando eu falo, infelizmente eu, como PRF, não posso, porque não é rodovia federal. Né? Mas eu falo com os meninos e falo com os pais. Falo assim, não tá certo. Não tá certo. Mas enfim, né? Eu acho que a gente vai dividindo aí. Primeiro, álcool e direção. Aí agora, quando mistura álcool e direção... E a invencibilidade, eu posso tudo, nada me para. Porque essa invencibilidade, ela vem muito com esse sentimento do álcool, né? Se tivesse edição aqui, ia ter aquela bombinha, aquela bombona que explode aqui. Porque, na verdade, assim, quando você fala na ideia da invencibilidade, quando tem um álcool e a direção... Você acha imbatível.
E aí o que a gente vê são as E consequências. eles se acham empoderados, porque se eu tô com o carro, a ideia é do adolescente, quanto mais eu tenho, melhor eu sou, que eles estão muito ligados à ideia de posse. Se eu tô num carro, se eu tô bonito, posso aparecer, posso correr e nada me para mais. Então, É um absurdo isso aí, gente. Fala de álcool com seu filho. sem comentários mais. Fala de álcool com seu filho, fala sobre direção, né? Esse negócio de dirigir não é hora, tem a hora certa. Tudo na vida tem a hora. E quando você ultrapassa, você antecipa coisas, o resultado nunca é bom. Pular etapas, é uma coisa que você sempre fala, Michele, falamos assim, essa ideia de pular etapas realmente não gera bons resultados, né? Não Aí lá mesmo. vem as consequências. E a quinta conversa, eu acho que é uma conversa muito importante, né, Michele? É os filhos saberem de uma coisa, né? Os pais deixarem isso muito claro para os filhos. O pai vai estar sempre presente. Exatamente. Filho, quando tudo der errado, você pode me ligar. Eu acho que os pais não podem fechar as portas. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o pai tem que deixar esse canal sempre muito ligado, assim, muito aberto, para que o filho esteja sempre ele está sempre disponível para o filho, né, Michele? O que você acha? Porque quando o filho erra, o ideal, o importante é que o pai procure o pai. Que o filho procure o pai e não que ele esconda do pai o que ele fez de errado. Quando o seu filho está metido em encrencas e ele te liga e você é a primeira pessoa que ele vai ligar, você tem certeza que você estabeleceu um laço de confiança, um laço de amorosidade. Seu filho sabe do seu amor incondicional. Ele sabe que por mais que tenha consequências, você está ali para apoiar. E é para isso que a gente tem filhos, né? Nossos filhos são para sempre. Isso é e importante. Ele precisa saber que ele tem para onde voltar. Isso é importante de falar, que essa relação é construída, tá? Não é assim, filho me liga, qualquer coisa, não. Se o filho não sentir segurança no pai, né, isso vem uma construção na criação do filho, e essa construção não é não dando limites, é deixando limites bem claros. Filhos que têm limites bem claros entendem muito bem o que o pai quer para ele. O filho entende muito bem o que o pai quer para ele. Eu falo lá, igual lá em casa, eu falo assim, João, aqui em casa não cabe moto. Ponto final, assim, sabe? É uma coisa que eu morro de medo. Melhor decisão. Eu morro de medo, eu não queria que tivesse habilitação. Eu acho que moto, as pessoas têm muito por necessidade. Quando não é uma opção, sabe? E quer dizer, ele não precisa, ele tem opção. Então eu falo, moto aqui não, cara. Sabe? E ele, por quê? E sempre questionando. E aí ontem eu mandei um vídeo pra ele de uma médica, legista, não sei se você viu esse vídeo. E ela falou assim, 5 coisas que eu nunca teria depois de ser médico legista. Primeira, nunca teria moto. Gente, se não tivesse moto no mundo, metade do legista perdia emprego. E metade das UTIs estariam desocupadas. E aí ele falou, caramba, pai, eu realmente pensei bem, não quero e tal. Então assim, eu deixei o limite muito claro para ele entender o limite. E quando as pessoas acham que relação de confiança se constrói dando liberdade. Não é. A relação de confiança se constrói dando limites bem definidos. O seu filho tem que entender que aquilo é um não. E por que o não? É um limite. Entendeu? Então, construa essa relação de confiança com seu filho, não dando liberdade. E, assim, eu acho que é importante também, Juvenal, o filho entender que é um limite e que se ele ultrapassar, ele vai ter que arcar com as consequências. Mas ele prefere arcar com as consequências que você vai impor do que arcar com as consequências sozinho. Então, a gente sabe que fez um bom trabalho com isso. Porque, gente, filho vai experimentar. Nós experimentamos. Então, tem coisas que a gente vai fazer errado, tem coisas que os filhos vão fazer errado, mas nós precisamos ser a primeira pessoa que ele vai procurar. Porque aí a gente entende que tá tudo certo e que ele vai preferir enfrentar as nossas consequências do que ficar no erro sozinho. Tem um ditado que minha avó falava muito, que ela fala assim, pé de galinha não mata pinto. Que por mais que a galinha queira corrigir, a correção da galinha é melhor para um pintinho do que o pintinho ficar sozinho, longe da ninhada. E isso resume muito. Deu alguma coisa errada? É pro seu pai e pra sua mãe que você tem que correr, né? É pra sua família que você tem que correr se você criou uma relação de confiança. Com certeza, deixar sempre esse canal aberto. E essa conversa ficou por último, mas ela é uma das mais importantes, sabe? Eu acredito que é a mais importante mesmo. Essa relação de pai, de mãe com filho tem que ser construída todos os dias. E repito, com limites bem definidos. Seu filho sempre vai te amar e vai confiar em você. E aí, Michele? E eu acho que quando a gente pensa assim, o que isso tem a ver com escola? O que isso tem a ver com lição de casa? A escola trabalha com gente, né? A escola trabalha com filhos. Então, nós somos aliados das famílias, nós somos família e somos aliados das famílias para a gente construir uma geração de adolescentes melhor. E nós entendemos que a construção dessa geração sem a família
Não é possível. A gente precisa do apoio de vocês e a família precisa do nosso apoio. Então tem que ser uma união, um elo forte que não se desfaz. Porque se você explica para o seu filho que as escolhas têm consequências, se você traça o caminho da amizade e hoje, se você explica que a internet não esquece, não perdoa. Se você trabalha com drogas ilícitas ou lícitas como álcool e fala sobre a direção, e se seu filho entende que o ambiente é acolhedor, você já tem um grande passo, você já tem um projeto de adulto que é o que a gente quer no futuro. E essas conversas a gente faz exatamente pensando não numa receita pronta, repetindo, sempre sugestões, que muitas vezes o pai acha naquela rotina dele do dia a dia que tá tudo bem, tá tudo conversado, e muitas vezes só dá essa lembrança pro pai, né? Uma dessas conversas talvez você faria hoje com seu filho, né? Então, responde pra gente aqui, qual conversa você acha importante fazer hoje com seu filho? E com isso a gente vai encerrando mais um episódio do Lições de Casa. Sejam todos muito bem-vindos nos próximos episódios. E com isso encerramos mais um episódio do Lições de Casa. Mas não se esqueça antes, clica no sininho, compartilha e curte, porque a gente precisa disso para poder crescer cada dia mais. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima.